Olá, eu sou a Aline Manfrim, do canal Luz para o Feminino, e hoje eu convido o Thiago Holland, psicólogo que tem seu Instagram e também um canal do YouTube. Vamos falar disso para a gente bater um papo sobre a importância da educação sexual para crianças e adolescentes. Bem-vindo, Thiago. Aline, obrigado mais uma vez pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Espero que esse nosso papo possa acrescentar e ajudar muitas pessoas, porque educação sexual é um tema muito importante, que a gente possa trazer um pouco de clareza para as pessoas. Nós, né, decidimos falar desse tema aqui juntos hoje porque é um tema que precisa ser falado, precisa ser explicado, né, na nossa sociedade aqui ocidental e no Brasil em especial. É um tema que é um tabu, né? As pessoas não falam sobre o assunto, é um assunto tão importante, tão delicado, que afeta as crianças praticamente desde o útero por toda a sua infância, adolescência e vida adulta. E quanto mais pessoas falando e entendendo realmente o assunto, com informações de qualidade, debates, eu tenho certeza que a gente consegue mudar a realidade que a gente vê hoje e a gente vai falar sobre isso. Eu acho que é muito importante a gente explicar para as pessoas, né, Tiago, a importância da educação sexual, o que é, o que não é, né? E como a gente pode ajudar as pessoas, né? Os educadores ou as pessoas que têm crianças em casa, que são responsáveis por adolescentes de uma maneira geral, também com ideias práticas, com algumas questões sobre esse assunto. Então vamos lá, vou começar pelo que não é. Eu acho que é muito importante. Hoje em dia a gente vê muitas. A gente vive, né, nos tempos do fake news, então a gente vê muita informação que não é real, né? Então o que não é? O principal, pornografia não é educação sexual, promiscuidade, expor crianças ou adolescentes, ou estimular. Então vamos começar desmistificando isso, né? Se você tiver alguma coisa para acrescentar também, vai ficando à vontade para me complementar. Aline, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que a educação sexual, de fato, ela começa no ventre das mães. E isso você, como mãe, você pode também falar um pouco melhor, mas é interessante a gente colocar isso. A educação sexual nada mais ela não faz menção, na verdade, a sexo e sim a sexualidade. E a sexualidade, ela é a energia, né, que nos motiva a viver. Ela faz referência aos nossos desejos, de fato. O que a gente deseja? Então, um exemplo, a gente está gravando aqui agora, um desejo nosso, um desejo que a gente teve de vir aqui gravar e passar esse conteúdo para as pessoas, e isso também tem a ver com a sexualidade, né? O desejo vem por conta da sexualidade, e sexualidade é um prazer em todas as áreas da nossa vida. Eu acho que isso é um ponto que a gente pode começar falando aqui. E é muito importante, né, essa educação desde a barriga mesmo, porque a sexualidade é algo inato, né, ao ser humano, como você trouxe. Então nós nascemos com essa sexualidade, nós temos essa potência, é uma energia e ela pode ser usada de diversas formas. É muito legal trazer essa informação para o pessoal também, né? Em outras culturas, no Oriente, é muito falado, é muito entendido. É uma energia criativa que cria vida, que também cria outras formas de vida, de projetos. E por ser inata, ela é um reflexo em toda a vida. Então, assim, muitas vezes nós, como adultos, precisamos ressignificar o que é a sexualidade pra gente, como a gente recebeu isso, para que a gente tenha uma vida mais plena, mais saudável, mais respeitosa e com liberdade, até liberdade de escolha. E para nós mulheres, principalmente, é um ressignificar como a gente recebeu essa sexualidade, essa menstruação, essa iniciação, né, na vida adulta, na vida de mulher. Dentro da parentalidade, isso vai refletir lá na frente, no parir, no amamentar, no receber a menopausa. É muito importante, né, ter uma sexualidade saudável, um conhecimento do próprio corpo, que nada mais é, né, educação sexual nada mais é do que conhecer o próprio corpo, ensinar aos outros que conheçam o próprio corpo também. A educação sexual, ela vai trabalhar isso, né? A OMS, ela diz que a educação sexual é trabalhar os aspectos dos sentimentos, da memória, dos afetos, do nosso próprio corpo, né? Dos relacionamentos que a gente vai ter na vida, sejam eles amorosos, de amizade, enfim. A sexualidade nada mais é do que o valor próprio, né? Do nosso toque, da nossa autoestima, sorriso de abraço, relações no trabalho, tudo
é ligado com a educação sexual. E eu acho que é interessante trazer a grande importância. Qual que é a importância da gente ensinar sobre educação sexual? Por exemplo, os nossos filhos, as crianças, né? A quem compete a nossa educação. Para que elas possam se proteger. Eu acho que é o principal ponto. Porque as crianças são muito vulneráveis, principalmente as meninas, né? A abusos sexuais. Então, dados mostram que a cada 10 crianças abusadas sexualmente são 8 meninas e 2 meninos. Então, tem uma vulnerabilidade muito grande para evitar gravidez precoce na infância, na adolescência, para também evitar abusos, né? Essa questão, entender sobre consentir, sobre esse é o meu corpo, sobre consentimento, em casos em que é possível ter consentimento, né? De alguma maneira. Também para identificar situações e se posicionar. Então, olha, eu estou identificando que isso aqui não pode, isso aqui não é legal. E também sobre a saúde física e emocional, né? Eu acho que isso é muito importante. A principal importância de conhecer também sobre educação sexual é que quando uma criança ela passa por abusos sexuais, são traumas físicos e emocionais para uma vida inteira, né? Antes da gente falar sobre essas questões, a gente pode primeiro começar a pensar de que maneira que a gente vai iniciar esse tipo de conversa, né? Com os filhos, com as crianças, com as nossas crianças, né? Que a gente pode ter ao redor. Infelizmente, como você já falou, falar sobre educação sexual ainda é um tabu. Mesmo que aí na nossa sociedade as pessoas sexualizem a criança o tempo inteiro, porque isso é uma realidade. As pessoas sexualizam a criança muito. Então, de que maneira que a gente pode iniciar essa conversa, né? Vocês, pais, os educadores, terapeutas, enfim, isso é o mais importante. Antes da gente falar sobre o abuso, de falar sobre as consequências de não ter educação, eu acho que o acolhimento, acolher a gente e acolher a criança é o que faz total diferença. Todo mundo na vida recebeu uma educação sexual, todo mundo. Mas que tipo de educação sexual foi a que você teve, a que eu tive? Qual é o tipo de educação? Na psicologia, a gente chama de educação sexual adequada e inadequada. Qual que você acha que você já teve na sua vida, Aline? Olha, na verdade, eu acredito que como a maioria das mulheres, enfim, das crianças, a gente não recebe informações, né? A gente não recebe informações e por crenças, muitas vezes ideológicas, políticas, sociais e religiosas, principalmente para as mulheres, há um bloqueio nisso, né? De você acessar esse tipo de informação. É o caso que a gente vê hoje em dia no atual governo. Então, qual que é a ideia? Não vamos falar sobre educação sexual nas escolas, porque tem a importância disso ser falado dentro de casa e ser falado dentro da escola. Como a gente vai abordar, né, dentro da sua questão, os pais são os primeiros educadores, mas e quando os pais são os abusadores? Você precisa falar disso na escola para que se identifique. É um assunto muito tabu, por quê? Porque não se pode falar, não podemos falar sobre isso, exatamente porque as pessoas não entendem sobre isso. E muitas vezes, quando você não leva uma informação para uma criança, um adolescente, isso gera traumas para um início de vida da mulher, né? Tanto da mulher com a sua menstruação, tanto da mulher com a sua vida sexual, sendo que a gente sabe, é real, que as mulheres e os homens têm um início de vida sexual muito cedo na adolescência. E isso tá Uhum. vindo cada vez mais para trás. Quando você começa a ver que meninas estão menstruando em torno de 10 anos, né? Você vê que aí já tem que começar a ter uma informação. E é isso que muitos pais não estão preparados para isso, porque não receberam informação, não têm uma sexualidade bem trabalhada e não sabem como passar isso para frente e como educar seus filhos, né? Essa importância de falar sobre educação sexual, ela é muito real. Primeiro porque todo mundo já recebeu informações da sexualidade. A educação sexual, ela é muito abrangente. A questão é, a forma adequada é essa que a gente vai falar aqui, né? Que é você trazer as informações, fazer com que a criança compreenda a importância do seu corpo, porque o corpo da gente é o nosso lar, a gente tem todas as nossas energias aqui. E a inadequada, né, que é o que eu falei, é pela internet, é através de vídeos pornôs, é através de amiguinhos que você conversa na escola. Porque tem um dado que você falou agora da Unicef e da OMS que a gente falou, que é todas as crianças, todas, independente se de repente o seu filho, de quem está aí assistindo, não tem acesso à internet de fato, mas algum amigo dessa criança, do seu filho, da sua filha, vai ter esse acesso. Então, essa educação inadequada é uma criança, de repente, pegar, ver ali, ver os pais transando,
ver o irmão assistindo um filme pornô, ou a própria criança ter acesso a esse conteúdo e repassar isso para suas crianças. Então, isso é inadequado. O adequado é quando os pais ou os cuidadores ou a escola sentam e conversam com essas crianças de uma maneira livre, mas sem a conotação do sexo. Porque tem uma coisa que também é importante trazer, que é os adultos têm muita essa ideia errada de que quando você fala sobre educação sexual, você está falando sobre o sexo e que só tem a ver com penetração ou com reprodução, o que é muito longe disso. Eu assisti uma live esses dias e a psicóloga perguntou: você faz mais sexo ou você faz mais xixi com o seu órgão sexual? Eu achei muito engraçado ela perguntar, porque a pessoa que estava sendo entrevistada, não, a entrevistadora deu risada e falou: realmente, eu faço muito mais xixi. Então, é exatamente isso. Não tem a ver com sexo, não tem a ver com reprodução, não tem a ver simplesmente com o órgão genital, né? Essa forma de educar adequadamente é o que precisa acontecer com urgência. E até eu entrei nesse assunto e acabei não falando sobre, que é a questão do que é tido hoje em dia, né? Como o plano de governo atual, que é não falar sobre educação sexual na escola. Eu não consigo ver um benefício nisso, porque é isso, muitas vezes a criança não aprende em casa o que deveria ou poderia, mas ela tendo essa informação na escola, isso vai ajudar ela a entender um pouco mais. E o que é educação sexual na escola? É ensinar sobre o corpo, essa é sua área íntima, isso ninguém pode tocar, você não pode sentir dor, se alguém tocar você precisa avisar alguém. Tem a questão da adolescência, né? Que muitas vezes o governo diz que tem que incentivar a abstinência sexual. Mas assim, a abstinência sexual é legal quando é uma escolha sua. Não tem como você impor para uma outra pessoa algo sobre o corpo dela. Então começa daí, Uhum. quando você tem a ciência sobre a educação sexual, ninguém controla seu corpo, você é responsável pelo seu corpo. É muito importante porque a gente sabe que na adolescência, com os hormônios borbulhando, se você não tiver uma boa base, né, o que que vai ser da sua vida sexual? Como é que isso vai acontecer? E não é falando faça abstinência porque isso não é algo legal. Então aí tá um grande erro, você já introduz algo tão especial na vida da pessoa que faz tão parte de tudo como algo que não é legal. E não é por aí. Não é no medo, não é Uhum. contando mentira. Por isso que entender a sexualidade realmente traz uma liberdade para a pessoa e um respeito pelo seu próprio corpo e pelo corpo do outro. Uhum, Então, com certeza. esse ponto que você trouxe, né, de meninas e meninos, dentro da adolescência é muito importante dos meninos aprenderem a respeitar as meninas e assumir a sua responsabilidade também. Não, o corpo é dela. Ela não quer ser tocada e eu tenho que respeitar, né? Eu não posso tentar forçar uma situação, eu não posso impor ou abusar. O que é o abuso, o que não é, né? Até onde é o limite de um e de outro e até onde vai o respeito. E também algo que não se fala, mas sobre os meninos entenderem a sua responsabilidade sobre uma gravidez. A culpa não é da mulher, a culpa também é do homem. Então, eu acredito que a educação sexual seja também os meninos serem educados a se responsabilizarem pelos seus atos. E eu, como mãe de duas meninas e como mulher, eu acho extremamente trágico essa maneira errada como os meninos recebem essa educação sexual, que é através de internet e pornografia. Porque eles aprendem a Então, tratar mas a a mulher como questão. objeto também. Uhum. Tem esse ponto. E assim, a mulher que já não recebe uma boa educação sexual e não sabe sentir prazer sozinha, ainda fica na mão de alguém que só está preocupado em objetificar a mulher. Isso é muito trágico. Essa sua fala traz um monte de temas para que a gente possa falar aqui. E isso aqui, assim, vamos partir do princípio, na verdade, de que não é só esse governo, por exemplo, que vai contra a educação sexual. Muito de antes as pessoas têm esse problema com a educação sexual, por motivos que a gente já disse. Só que quando você fala essa questão dos meninos, por exemplo, é porque os meninos, assim como as meninas, não têm educação sexual. Entra exatamente naquele contexto da educação sexual inadequada, que é exatamente isso, é assistir pornô, é assistir, enfim, ver coisas na internet, na televisão. Só que uma coisa que eu acho fundamental a gente falar aqui, que é quando uma criança acima de 10 anos, porque na Unicef eles falam que de 9 a 10 anos toda criança assistiu alguma coisa relacionada à pornografia. Quando uma criança ou um adolescente assiste um filme pornô, a psicologia chama de um estupro mental. A partir desse lugar em que a gente compreende que essa criança ou esse adolescente
já viveu esse estupro mental, a gente tem que começar a enxergar essa pessoa, esse indivíduo, como alguém que foi violado, violentado. E violentado mentalmente, porque essa criança e adolescente, eles não têm a capacidade de compreender aquele ato que está ali no filme, né, no vídeo pornô, por exemplo, como ruim para eles. Eles simplesmente assistem, têm o prazer, porque todos os seres humanos têm prazer, sejam eles crianças ou não. E isso é uma coisa que as pessoas têm medo de falar, mas é uma realidade. As crianças têm, todo mundo tem toque, todo mundo tem prazer no seu próprio corpo. Com a diferença de que quando a gente é adulto, ou quando a gente está ali um pouco mais velho na adolescência, a gente entende para que serve esse toque, como é que a gente pode compartilhar esse toque com o outro. E na infância, não. Na infância, teoricamente, era para a criança só viver ali sozinha e é isso. Agora, é muito importante esse entendimento, né, de que a criança e o adolescente, quando eles têm esse estupro mental, eles já foram violados, eles já foram violentados. Então, para os pais, é necessário que esses pais entendam isso e não briguem. Por exemplo, uma mãe de um menino de 10 anos que entra no quarto, o menino está ali assistindo um vídeo pornô, por exemplo, ou uma menina, diferente do sexo, teoricamente, o primeiro impulso desses pais é brigar, é falar, você não pode fazer isso, você não pode ver isso. E na minha visão, e na visão da psicologia, é o contrário, é você acolher e você falar, eu entendo que você viu coisas que não são legais, e colocar essa criança ali num lugar de acolhimento para que não seja traumático. Porque a partir desse momento, por exemplo, que uma pessoa de 10 anos, 11 anos viu aquilo e acha que aquilo ali é o certo, ela vai repetir exatamente só aquilo que ela viu. E nos filmes pornôs, obviamente, que existem vários tipos de sexualidade, mas nos filmes pornôs que são relacionados a casais heterossexuais, tem muita violência ligada nisso. Então, entra nessa questão que você falou. Então, 53% das pessoas, desses vídeos da internet que são de mulheres com homens, são relacionados à violência contra a mulher. E é por isso que esses homens que assistem os vídeos quando têm 10, 11, 12, 13 anos, eles já crescem com isso na cabeça. E é por isso a importância da educação sexual, de mostrar a importância do seu próprio corpo e do corpo do outro a partir do momento em que cada pessoa é um indivíduo e cada indivíduo tem a sua liberdade de se expressar sexualmente da forma que bem quiser, né? E eu acho muito interessante trazer um ponto aqui bem vida real, sabe? E aproveitando até sua visão como psicólogo, é algo que é muito difícil para os pais. Então, primeiro, os pais terem uma boa relação com a sua sexualidade, terem ressignificado coisas que foram ruins. E outra questão, essa confiança com a criança, porque como falar, eu acho que é a principal dúvida, como falar, né? Como ensinar? Então, a primeira coisa, né, esse ponto da repreensão. Por que que uma pessoa vai fazer uma coisa ou não? Ela não vai deixar de fazer porque a sua opinião é diferente da dela. Ela vai deixar de fazer quando ela expandir a sua consciência, quando ela entender por que isso é bom, por que isso é ruim, e ela acreditar naquilo. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é essa confiança, é esse vínculo de confiança que tem que ser criado ali desde muito cedo, para que a criança, em algum aspecto, consiga chegar até você, consiga se expressar, consiga falar e ela saiba que você vai acreditar nela. Então, casos que eu já vi da criança chegar para algum familiar e falar: olha, aconteceu tal questão, né? Olha, o titio passou a mão aqui. E a primeira coisa que o adulto faz é duvidar da criança e acreditar no outro adulto. E isso é extremamente grave. Ouça, né? Então aí vem o nosso ego de achar que o adulto está sempre certo e a criança não sabe de nada. Muito pelo contrário, a criança é pura e ela tem que poder falar e ela tem que ser acreditada. E que você investigue, você faça o que você quiser com essa informação, mas o primordial é a criança saber que ela vai falar e que a pessoa vai acreditar nela. O que é que você acha disso, dentro da sua visão da psicologia? Eu acho que a gente parte do princípio de que os pais, ou a gente que já é mais velho, né, até pessoas mais velhas que a gente não teve essa educação sexual. Então, de que maneira que os pais ou um cuidador vai chegar para uma criança e falar sobre um tema que ele próprio não recebeu, né? Então, acho que essa é uma pergunta a ser feita. Eu, no meu ponto de vista, eu acredito que é muito interessante que, ok, eu não sei como falar com meu filho. Então, você senta na frente do computador, assiste vídeo, lê artigo, procura, tem vários conteúdos na internet que podem ajudar a compreender, ter uma compreensão melhor do que é educação sexual de fato. Não levar as suas experiências, de repente você aí de casa viveu uma experiência ruim, teve uma experiência traumática, não levar a sua própria experiência ruim
para sua criança, porque isso também é uma coisa que acontece. Às vezes eu ouço pessoas falando assim, mas eu, quando tive minha primeira vez com meu namorado, com minha namorada, foi muito ruim para mim. Mas a sua pode ter sido desse jeito. A do seu filho não precisa ser. Então, é aquilo que eu falei do acolhimento, é acolher, é você também se acolher, é os adultos se acolherem também, porque de repente eles não tiveram, o pai e a mãe não tiveram esse manejo, né, de compreensão, de compreender a importância, e aí os pais não sabem como falar. Então, eu acho que isso é o primeiro passo, é como falar de um assunto que você não aprendeu para um outro. Número dois, entender que a educação sexual vai trazer muito mais benefícios do que malefícios, né? Essa questão do vínculo de confiança vai exatamente nisso. É quando a gente consegue fazer com que com os nossos filhos, nossas crianças, acreditem naquilo que a gente fala. Porque é uma coisa que eu quero deixar claro aqui. Quando a criança é criança, ele acredita totalmente no que os pais dizem. Então, eles nunca vão, de fato, refutar uma informação que você passar para eles. A mãe ou o pai são aqueles heróis, né, que a criança tem. Então, tem uma frase que eles falam: na infância, a criança vai tentar compreender. Na adolescência, ele vai experienciar. Então, é muito mais fácil que os pais tragam essas informações na infância, a criança já deixar as coisas maturando na sua mente e isso ela absorvendo essas informações, do que os pais chegarem na adolescência e querer falar um monte de coisa e querer fazer com que o adolescente siga aquelas regras que de repente ele não teve ele na infância, né? Não aprendeu ele na infância. Então, acho que esse vínculo de confiança é muito importante desde o começo até, enfim, quando você se sentir confiando no seu pai, na sua mãe, no seu cuidador. São muitas questões, né, dentro da relação de pais e filhos, que eu acredito que estamos recebendo crianças aí com uma evolução, uma maturidade de alma muito maior. Então nós, né, nossa geração, como pais e educadores, tem que realmente se preparar. E a internet está aí, muitos livros estão aí, né? Você tem psicólogos que podem ajudar. O que importa é ir atrás de informação para que você consiga, né, criar esse vínculo com o seu filho e se melhorar, né, se ressignificar para ter uma boa educação. Até algumas questões, né, bem práticas. Então, as crianças ali, eu acho que a partir dos 4 a 5 anos que começam entender, né, que tem um órgão ali, começa a sentir alguma coisa, depois de um tempo começa a entender que a diferença do menino e da menina pelo órgão sexual. Então, é muito importante, por exemplo, as mães de meninas explicarem, ensinarem, olha, esse aqui é onde você faz seu xixi, esse, né, é onde você faz isso, aqui é por onde nasce bebês. A menina precisa conhecer o que tem ali por baixo, tão escondido, né, essa coisa tão preciosa. E os meninos, desde cedo, precisam se orientar. Então começa aquela questão de descobrir o órgão sexual e pôr a mão, às vezes pôr a mão na frente de outras crianças. Então, olha, você pode pôr a mão, mas sozinho, não faça isso na frente de outras crianças. São umas orientações básicas, não é para inibir, mas é realmente para educar. Esse é seu órgão e isso funciona dessa maneira. Porque o que eu acho que acontece muitas vezes é a repreensão. As meninas, principalmente, são muito repreendidas. Os meninos são estimulados a pôr a mão e a mostrar e tudo mais. E as meninas são repreendidas. Tem mulheres que chegam na vida adulta, né, tentando engravidar e não sabem o que tem ali dentro do seu órgão sexual, né? Não sabem, né, nem o período que se engravida, conhecer seu corpo, saber quando ela tá no período fértil, quando ela pode engravidar, né? Tem mulheres que estão tentando, eu já ouvi casos de mulheres que tentam engravidar durante a menstruação. E a menstruação, na verdade, é quando você elimina o óvulo que não foi fecundado. Então, são aspectos que eu sou muito grata por poder estar aqui, né, e ter a internet como fonte de transmissão e levar essa informação para as pessoas, para que realmente se informem. Pegando um gancho nisso que você está falando, às vezes os pais questionam assim, de que maneira que vai falar sobre a sexualidade, né? Como será a educação sexual? E você vai falando, eu fui aqui pensando na minha cabeça, existem várias maneiras de a gente falar sobre assuntos, e cada assunto requer um jeito de você falar. Mas da mesma forma que você, de repente, ensine para o seu filho ou para sua filha sobre um assunto de maneira lúdica, a educação sexual você também pode fazer de uma maneira lúdica. Então, o que quer dizer, né? É você não vai chegar e vai jogar informações, vai pegar uma imagem, vai colocar na frente dessa criança, não é isso. É você ensinar, sim, por exemplo, uma hora ou outra o seu filho vai te questionar de onde que vem os bebês. Uma hora ou outra, que nem você falou do órgão genital, seu filho ou sua filha vai questionar por que meu pai tem isso, por que você tem isso. É falar de maneira lúdica um assunto que é um tabu, mas que a criança pode entender. São as formas
como os pais, o cuidador, eles vão falar sobre isso, que vai trazer essa leveza, né, na hora que você estiver ensinando sua criança. Por exemplo, a pessoa pode falar assim, mas como é que eu vou falar para o meu filho que uma coisa chama pênis e a outra chama vulva? Que a palavra, né, o nome parece pesado. Se você pega e você pergunta para sua filha assim, como é que chama isso? Ela fala olho. Aí você fica, ai, que lindo, acertou. E como é que chama isso? Nariz, boca. Por que que é errado você falar, ok, esse aqui é a sua vulva, que vulva é diferente de vagina, né? E o pênis e tudo mais. Então, falar sobre as coisas de uma maneira leve e não ficar assustando a criança do tipo assim, não pode falar vulva. Porque tem gente que fala Criando assim, nomezinhos, né? Criando nomes. não é errado a criar nomes. Você pode falar, por exemplo, eu sou meio contra falar passarinha, florzinha. Eu, assim, na minha opinião, eu acho que é um pouco, sei, acho meio, não errado, mas eu acho que existem outras formas de você falar, É né? que tem a Só que, por exemplo, importância, né? Acredito que você vai falar disso. uhum, Tem a importância da criança saber o nome correto também, dentro da prevenção de super. abusos e tudo mais. Super importante. É que, na verdade, por exemplo, assim, às vezes a pessoa pergunta, mas como que eu vou ensinar? Se eu já ensinei a falar pepeca, pipi, enfim. De repente, quando você estiver ali dando banho na sua filha ou no seu filho, a pessoa pode pegar e tá, agora eu tô lavando tua mão, agora eu tô lavando teu braço, agora eu tô lavando tua perna, agora eu tô lavando tua pepeca, agora eu vou lavar sua vulva. Aí a criança, automaticamente, na hora que ela te ouve falando, ela vai se perguntar, vulva? Pênis? O que que é isso? E aí você fala, olha, Pepeca é o nome que a gente fala aqui entre nós, mas o nome real é vulva, o nome real é pênis. É uma forma de transição de ensinar uma criança sobre o que é, de fato, aquela parte real. Porque se ela conhece o que é o olho, o que é a orelha, o que é a boca, ela tem que saber o nome da parte genital dela, como todas as outras partes do corpo. E entra exatamente nisso que você fala, que você acabou de falar, que pode evitar muitas vezes que uma pessoa abuse do seu filho, da sua filha, de uma criança qualquer, porque quem alicia a criança, as pessoas que são, né, os abusadores, eles nunca vão usar, eu vou passar a mão sobre o pequinho, eu vou passar a mão sobre o pipi, eles nunca vão usar esse tipo de termo. Eles vão usar os nomes corretos, porque eles sabem que as crianças não são educadas, né? Então eles falam, você não pode falar esse nome para sua mãe e para seu pai. Entende a importância que é você falar os termos de maneira real mesmo, sem colocar isso como um erro, né, na hora de educar a criança. Tem a sensibilidade também, né? Quando você, pai, mãe, enfim, tiver a dúvida de como falar, eu acho que vai muito dessa sensibilidade, né? Que tá no começo da sua fala. O que eu posso falar? Até onde eu Hum. posso falar? Até onde a criança tá pronta para falar? E muitas vezes não é no seu tempo, não é, por exemplo, você vai ver esse vídeo agora e vai querer sair correndo, colocando um monte de informação no seu filho. Não, tudo tem seu tempo, então vai preparando, vai aos poucos. Vai vendo até onde você consegue. A minha filha mesmo. Eu aproveitei, né? Vou até dar meu exemplo que pode ajudar pessoas. Eu aproveitei um momento que ela tava com uma coceirinha e falei: Olha, quer você passar pomada? Quer ver pelo espelhinho? E no primeiro Uhum. momento ela não quis. No segundo momento ela já pediu para ver. No terceiro momento ela já me pediu um espelho para ela ter com ela. Ela achou super Uhum. interessante saber por onde nascem os bebês. Então, são informações que a gente vai colocando aos poucos. Aos poucos eu fui falando: olha, aqui é sua área íntima, aqui é sua área íntima. Ninguém pode pôr a mão. Até você deu o exemplo do banho, né? De toda vez que eu vou lavar ela, eu ensino a ela. Então, olha, não é melhor você pôr a mão? Então, com licença, posso eu lavar? Né? Ou você pode se lavar? Porque a criança começa em uma certa idade a ter as borboletinhas do prazer, né? E sobre esse Uhum. lado lúdico, eu acredito muito nele como uma maneira de educar, de ensinar, mas trazendo a fantasia. As crianças nessa idade ainda estão muito nos contos de fadas, da fantasia. Esse lado lúdico ele pode vir a te beneficiar como pai e mãe na educação nesse sentido, de ensinar, olha, tá vendo essa florzinha do jardim? É uma florzinha delicada. E se a gente não pôr a mão, ela vai crescer saudável, ela vai abrir um lindo botão de rosas. E aí, quando você estiver ali no banho, fala: olha, lembra da florzinha que a gente não pode sentir dor e nem machucar para que ela cresça um lindo botão? Então, assim, você pode ensinar de maneiras lúdicas, né? Eu gosto de trazer Uhum. esse lado bem prático, assim, para ajudar, porque eu sei que é uma grande dificuldade dos pais. Mas eu acho que a primeira grande coisa é o pai, a mãe, o educador que está assistindo aqui se abrir de coração e Uhum. se ressignificar, sabe? Porque essa questão da sexualidade, quando a gente ressignifica ela dentro da gente, a gente acaba passando ela dos nossos filhos de uma maneira muito natural, porque eles veem,
sabe? Uhum, Eles vêm uhum, e imitam. Então, assim, por exemplo, eu amamento, né? Amamentei minhas duas filhas. Para elas, a amamentação é uma coisa muito tranquila. Elas pegam a bonequinha no meio da brincadeira e põem no peito, tá mamando. uhum. Então, como é algo muito natural, para elas é algo natural, né? Não é algo forçado. Então, a Sim, educação sexual pode vir dessa maneira também, com toda a naturalidade que o assunto pede. e isso que você fala tem muito a ver, porque assim, os pais, né, os educadores, no contexto geral, eles educam as crianças de maneira cognitiva, né, moralmente, dão regras, ensinam valores, mas aí quem que vai ensinar sobre a sexualidade? Para quem que os pais vão deixar que os filhos aprendam os valores sexuais? É a escola? São os amiguinhos? É a internet? Então, eu acho que esse é um questionamento que os pais devem se fazer. Se eu educo meu filho cognitivamente, se eu ensino os valores, se eu ensino inúmeras coisas, por que não ensinar sobre a questão da sexualidade? Eu acho que isso é uma pergunta que os pais têm que se fazer assim, para quem eu vou deixar a sexualidade do meu filho ser ensinada? Vai ensinar sozinho? Ok, você pode aprender sozinho, mas entrando naquilo que a gente falou lá no começo, que é de que maneira é adequada, é inadequada. Aí, se os pais não se importarem com isso, aí já entra num outro contexto, mas os pais que se importam, que querem ver essa diferença, é muito importante eles terem essa noção mesmo, de que da mesma maneira que você ensina inúmeras coisas, os pais podem e devem ensinar sobre a questão da educação sexual. Só mais uma coisinha, você pegou, você deu o exemplo da sua filha do banho, por exemplo, uma outra forma lúdica de ensinar, que é, de repente a criança está ali e a criança, a gente usa o quê? Uma camiseta, uma calça, você usa uma calcinha, eu uso uma cueca, e você pode falar, por que que a gente usa quantas camisetas? Uma. Quantas calças a gente usa? Uma. E embaixo da calça, o que que a gente põe? Ah, a gente põe a calcinha, põe a cueca. Ah, então por que que embaixo, aqui na cueca, a gente põe a cueca e põe a calça em cima? Para proteger essa sua área, que é muito importante, que ela é tão importante que é preciso que ela seja protegida de verdade. Então são essas pequenas coisas, são esses pequenos ajustes de falar, de ajustes de coisas que a gente pode ensinar, faz uma diferença muito grande, né? Você vai na praia, é óbvio, se a sua filha tem, tipo, 2 anos, a criança vai nada ficar ali sem a parte de cima do maiô. É importante a criança entender por que que o braço, a perna fica descoberto, mas o peito e aqui embaixo a gente usa. Porque é só seu, é uma parte sua, privada, ninguém pode tocar. Quando alguém for tocar, tem que pedir licença para você. São esses pequenos modos de falar, né, com a criança que vão fazer essa criança ter, número um, autoconfiança, né? Porque ela começa a entender a importância do próprio ser, do próprio corpo, vão ter confiança nos pais e nos cuidadores. E também, assim, por exemplo, você tem as suas filhas. E também ensinar, por exemplo, as suas filhas, quem são as pessoas que vão estar ali, se você não tiver, que podem ajudá-las a se limpar. É sempre deixar claro quem são essas pessoas que vão estar ali, os avós, que a gente sabe, e isso é um dado muito alarmante, que a maioria dos casos de abuso acontecem dentro de casa, seja Exatamente. com avós, com pais, enfim. Por mais que essa realidade exista, existem os pais que cuidam dos filhos, as mães, entende? Então, dá essa noção da importância desse órgão e de quem são as pessoas que podem ali entrar pedindo licença, sabe? Exatamente que nem você deu o seu exemplo. E isso faz muita diferença para as crianças, com certeza. E até essa questão, né, entre papai e mamãe não tem segredinho, pode falar, né, Uhum, tem que falar uhum, tudo, a mamãe confia em você, fortalecendo esses laços, né. E eu queria aqui adicionar alguns dados, eu acho muito triste, chocante, mas eu acho necessário, infelizmente, expor essas informações sobre a uhum, realidade que a gente vive hoje. Então, por exemplo, assim, a taxa de contaminação por AIDS, hoje em dia a gente pouco ouve falar de AIDS, mas nos últimos 10 anos aí, entre 2007 e 2017, ela cresceu em 133%. Como que isso cresce? Por quê? É uma falta de educação sexual, uma falta de conhecimento, é uma falta de falar sobre o assunto. E graças a Deus, hoje em dia, a gente está aqui na internet, a gente pode falar. Então, falem, estudem, né? Debatam o uhum. assunto. Por exemplo, os casos de abuso sexual que foram registrados entre 2017 e 2018, no período de um ano, são mais ou menos 128 mil casos, sendo que mais de 60% são em menores de 14 anos. A gente está falando de criança. A gravidez na adolescência.
aqui os dados da OMS, que considera a adolescência entre 10 e 20 anos, né? No Brasil, se estima que nos últimos 20 anos foram 13 milhões de casos. E assim, é um trauma físico, porque uma menina engravidar numa adolescência ali onde ela começa a desenvolver o seu aparelho sexual, porque não é porque a menina menstruou que ela já está pronta para reproduzir. Tem um preparo ali de alguns anos para que lá na frente ela possa gerar uma criança. Então assim, muitas meninas perdem o útero, perdem a possibilidade de realmente ter um filho numa vida adulta porque elas engravidam na adolescência, né? E aí entram vários debates, enfim, aborto e tudo mais, outras questões. Mas, por exemplo, outro dado super chocante da Unicef, que o Brasil é o quarto país no ranking de casamento infantil, sabe? Sendo que parte dessas meninas casam antes dos 15 anos. Para mim, isso é uma violência, isso é um abuso. Você fazer uma menina casar antes dos 15 anos. É uma criança, praticamente, né? Uma adolescente ali, mas não faz mais sentido. Esses dados me chocam muito, assim. Eu acho que envolve questões de saúde, questões de escolaridade, são muitos pontos. Por isso eu reforço. Eu acredito na importância dos pais como os primeiros educadores dentro de casa e também na educação sexual dentro das escolas públicas, sim. É muito importante falar sobre isso. A falta de educação sexual reflete muito na sexualidade dos adultos mesmo, né? É muito comum a gente ver mulheres que não têm prazer sexual, mulheres que nunca chegaram ao orgasmo em idades avançadas, mulheres que não sabem aonde estão o seu prazer de fato. E isso também acontece com os homens, porque muitas vezes os homens são ensinados que o sexo é só para reprodução. Vão ali, fazem aquilo e não, o sexo tem inúmeros prazeres que estão ali acoplados a ele, né? Não é só você chegar ali e reproduzir, muito pelo contrário, tem muitas coisas que envolvem o sexo em si. E uma coisa que eu acho também que é importante falar aqui, que é a nossa geração, ela vai ter que receber aquilo que a gente, vai ter que dar aquilo que a gente não recebeu, né? Que é essa educação sexual, é esse ensinamento. A gente vai ter que ensinar uma coisa que a gente não foi ensinado. Eu acredito que quando a gente pensa em educação sexual, as pessoas têm um pouco de medo ainda de falar sobre esse assunto, né? E esses dados que você acabou de passar refletem muito isso, essa falta de conhecimento, esse medo que os adultos têm de falar é muito ruim, porque assim, o medo que paralisa a gente, ele é patológico. Agora, o medo que causa uma ação, ele restaura a gente. Então, eu acho que é essa necessidade que a gente precisa ser restaurado, é restaurar a nossa sexualidade, é restaurar aquilo que a gente não foi ensinado para que a gente consiga aprender a ensinar o outro, né? Uma coisa que eu acho muito bonito de pensar é que os filhos, né, dessa nova geração, as suas filhas, os filhos que estão nascendo agora, ou essas crianças de hoje, elas são uma nova geração, né? Elas vão ser totalmente diferentes do que a gente foi. Então, que elas possam ser ensinadas para que lá na frente elas ensinem e que elas não tenham a necessidade de falar sobre esse assunto que a gente está falando aqui, porque isso já vai ser para eles algo natural, né? Vai ser algo que vai acontecer de uma maneira bonita, simples e que vai, de fato, empoderá-las, né? A educação sexual empodera a criança. A educação sexual torna a criança muito mais forte e muito mais capaz de compreender os problemas que estão ao redor, elas têm a compreensão dos erros, têm a compreensão de quem elas são. Eu espero que a educação sexual daqui para frente seja cada vez mais discutida, que as pessoas falem sobre isso nas escolas, em casa, e que esses dados que você forneceu aí diminuam muito para que a gente não tenha que continuar se assustando e continuar se sentindo incapaz, né? A gente fica meio capaz mesmo de achar que a gente pode fazer mudanças, mas eu acho que a gente pode fazer, e o que a gente está fazendo aqui é uma maneira de ajudar as pessoas nessa mudança. E eu acho que nossa geração tem que ser muito grata por estar aqui agora mudando o mundo. E a gente muda o Uhum. mundo através da educação. Então, assim, uma primeira reflexão: por que você quer ter filho? E independente disso, depois trabalhado isso, quando você tiver seu filho, entenda, tenha consciência de que você está criando um cidadão para o mundo. Você vai transformar o Uhum. mundo através da educação que você der para o seu filho. Também não se coloque num papel de vítima de é tudo muito difícil, eu não sei isso. A gente está com a internet aqui. Tem muitas pessoas por aí falando sobre ótimos conteúdos, tem muitos livros, então assim, queira ser uma pessoa que se ressignifica,
queira dar o melhor de si, né? E eu acho que os filhos trazem isso de nos ajudar a mudar e nos transformar e ver aquela sombra, ver o que está parado ali, o que precisa ser visto e vá com essa consciência, porque é isso que o Tiago falou, as crianças estão aí e elas vão mudar o mundo e a maneira como isso vai acontecer depende muito da gente. Então, muita luz aí, muita expansão de consciência. E é isso, eu sou muito grata mais uma vez por estar aqui hoje, por receber você, pela gente poder falar sobre esse assunto e levar mais informações e debates. E é isso aí, tudo que vocês virem, acessarem pela internet, questionem, se quiserem deixar comentários pra gente, continuar debatendo o assunto e procurem ajuda. Os Com psicólogos estão certeza. aí, as terapias estão aí. Graças a Deus a Uhum. gente tem muitos canais de ajuda hoje em dia, então aproveitem. Antes de eu fazer meu agradecimento, que você sabe que eu agradeço mais uma vez o convite, eu quero deixar uma coisa muito importante, assim. A gente, dos dados que você trouxe, fala sobre as pessoas que foram abusadas sexualmente. Para essas pessoas, eu quero dizer, se você foi abusado sexualmente e você não buscou ajuda até agora, se você tem vergonha de falar sobre isso, né? Às vezes as pessoas têm vergonha, elas se sentem culpadas, sejam crianças, sejam adultos, porque existe a violência contra adultos, né? Seja você homem, seja você mulher, não importa. Procurem ajuda. A violência sexual, de repente, pode não só trazer ali um problema na sexualidade, de fato. Ela pode trazer inúmeros problemas na sua vida, seja nas relações interpessoais mesmo, de amizade, de relacionamentos, problemas no trabalho, problemas psicológicos, transtornos psicológicos. Então, eu acho que se a educação sexual serve de alguma coisa, além do empoderamento, que eu acho que é isso, ela empodera, ela dá margem para a criança crescer firme no que ela é, no propósito dela, no corpo dela, mas a educação sexual pode, de fato, proteger as pessoas contra o abuso sexual, contra a violência, né, sexual. E esse é o meu recado que eu quero deixar. Procurem ajuda, não deixem de se cuidar. É muito, muito importante que vocês cuidem da saúde mental de vocês e lembrem-se sempre, vítima de abuso sexual, a culpa nunca é de vocês. Tenham forças, criem forças, acreditem, vocês têm força dentro de vocês para mudar essa situação e para viver a vida de vocês de uma maneira muito melhor. É isso, eu fico muito feliz mais uma vez pelo convite, espero que eu tenha agregado valor aqui no nosso papo, que as pessoas aprendam um pouco. E é isso, quem quiser me segue lá no psicólogo Thiago Holland, no meu canal do YouTube, que é Vamos Falar Disso. Vou ficar muito feliz de ter as pessoas que gostam de você aqui me seguindo lá também. E mais uma vez, obrigado, Aline, fiquei muito feliz. Ah, é uma alegria muito grande receber você aqui, né? Gente que já bateu um papo, para quem não viu, procura aí pelo nosso canal, tem no meu canal, no canal do Thiago. Eu sou muito grata por todo o seu conhecimento, toda a sua explicação, a sua visão. Tenho certeza que juntos ajudamos e enriquecemos aí o conhecimento de muitas pessoas, ajudando nesse momento de expansão de consciência para esse novo mundo que a gente está aqui agora criando. Então, minha profunda É, gratidão mais uma vez. obrigado. E curtam, compartilhem, sigam nosso canal e apoiem nosso trabalho que está sendo feito aí com muito amor. Deixa Grande. o like, comenta e manda o que vocês quiserem saber de dúvida, que a gente vai estar sempre aqui para responder vocês, né? Quiserem deixar sugestões também para os próximos bate-papos, assuntos que vocês queiram, né, que a gente fale, debata, a gente está super aberto aí. Ótimo, é isso mesmo. Adorei. Obrigado, tá? Muito obrigada. Até mais. Até mais. Um beijo.